prazer de estar aqui hoje com a doutora Darlene Liberato, que além de uma profissional competente da área jurídica, é uma grande amiga minha. E hoje a Darlene foi a testemunha ocular de um caso muito importante na história do judiciário em Goiás, que hoje ocorreu a única audiência do caso Mara Huber, em que pela primeira vez a Mara Huber, que todo mundo sabe foi violentada, asfixiada, teve os 2 olhos furados pelo marido, Wilson Bicudo, foi a primeira vez que os dois estiveram juntos numa sala do tribunal, e a Darlene foi testemunha do processo de desconstrução de um monstro, porque foi ela, como assistente de acusação do caso, quem interrogou o Wilson Bicudo. E ela vai contar para vocês, para nós, como foi esse depoimento de um caso diferenciado, é um crime diferenciado, por várias razões que eu vou deixar a Darlene explicar para vocês. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O crime é diferenciado porque desde o começo houve uma grande omissão do Estado em relação à proteção da vida dessa moça. Então, é o exemplo de que a Lei Maria da Penha existe no papel, mas ela não tem como funcionar. Durante 7 vezes, a Mara Huber procurou proteção policial e nas 7 vezes ela não foi atendida, ela não teve essa proteção. Ele a ameaçou por várias vezes, chegando inclusive a cortar os cabelos dela com faca. Quer dizer, você vê que a história da faca sempre a perseguiu. E ela sempre teve negada essa proteção, muito embora a lei e o Estado tenham a obrigação de passar isso para todas as mulheres. E 30 dias antes do crime ele tentou matá-la, foi preso em flagrante, foi num camburão e 4 horas depois estava solto, ligando para ela dizendo que iria matá-la. Então, houve uma sucessão de falhas, no meu entendimento, do Estado com relação à proteção à mulher. No dia do crime, a polícia foi avisada do local da fuga e ele passou tranquilamente por 2 barreiras policiais, dormiu em outra cidade e a polícia sequer chegou perto dele. Depois disso, não satisfeito com as falhas já existentes, um promotor de justiça de Corumbá tirou a guarda do filho de Mara Huber sobre a alegação de que uma mulher cega não poderia cuidar de uma criança. Quer dizer, a maior aberração que eu já vi em toda a minha vida. Depois teve uma briga de conflito de competência, se a competência para julgar o caso era Corumbá ou Goiânia. Depois desse conflito de competência, um promotor de justiça disse que era tentativa de homicídio triplamente qualificado. O outro promotor de justiça disse que era lesão corporal e que não havia nos autos provas suficientes para dizer que aquilo era uma tentativa de homicídio. Assim, o maior absurdo que eu já vi em toda a minha vida. O que acontece? Em razão dessa divergência de competência, mandou o processo para o Procurador-Geral do Estado. O Procurador-Geral do Estado entendeu que era tentativa de homicídio. Mandou para um promotor. Em razão desse promotor ter voltado para lesão corporal, o juiz foi obrigado a mandar soltar o agressor. 4 horas depois, um outro promotor pede a prisão novamente dele. E a juíza concede, sendo que 5 horas atrás o juiz havia mandado soltá-lo. Quer dizer, então, diante de toda essa reviravolta, eu pedi a federalização do processo, ou seja, eu quis dizer que o Estado de Goiás não tinha competência para julgar esse processo em razão dessa divergência de opinião e que a qualquer momento o agressor poderia estar solto e ela presa, cega, vítima de violência. Quer dizer, a agredida passou a ser a ré da história. Então, em razão do clamor público do caso e do sofrimento e realmente dessa confusão, dessa divergência de opinião, felizmente, o Procurador de Justiça, Dr. Paulo, entendeu que é tentativa de homicídio, voltou para a vara dos crimes dolosos e aí sim o juiz, num prazo inédito de 8 dias, marcou a audiência de hoje. Quer dizer, é um processo que para nós, advogados, profissionais do direito, para juízes e promotores, não dá para entender. Então, eu imagino que se nós não entendemos, pensa o que é a população. Até, muitas vezes, a Mara Huber chegou a me questionar se o promotor era advogado do agressor. Tamanha a confusão que houve nesse processo. Darlene,
Me conta como é que foi o depoimento do senhor Wilson Bicudo. Mentira, em todos os processos tem duas versões. E a versão dele sempre foi mentir. A versão dele é que ele não tinha intenção de matá-la. Então, ele achou que essa tese de que não havia intenção de matá-la fosse vingar e assim ele seria qualificado como lesão corporal, a pena dele seria 8 anos, ele cumpriria 2/3, daqui a um ano ele estaria na rua, porque segundo ele é réu primário e tem bons antecedentes. O que eu fiz é acompanhar o processo todo, eu estudei muito caso e fiz questão de ir na cena do crime, de ir várias vezes, de acompanhar a Mara Rubio nos médicos, de saber por que esse trauma na cabeça dela, qual o tipo de violência que ele cometeu. Então, todo trabalho na área jurídica precisa de muito estudo, porque qualquer brecha, qualquer desvio pode dar uma brecha para a pessoa ser solta. E o que aconteceu é que nós levamos... E foi o primeiro crime que eu já vi na minha vida que não teve testemunho ocular. Olha a nossa dificuldade. Colocar na cadeia uma pessoa que nega ter cometido um crime sem você ter sequer uma testemunha que tenha visto o crime. Porque o crime não viu, ninguém viu. É a palavra dela contra a palavra dele. E como é que foi esse processo? Como é que vocês chegaram a fazer com que ele se desmontasse? Na realidade, as testemunhas de acusação, que seriam as nossas, infelizmente ninguém viu o crime. Todas elas disseram que viram a cena, viram Mara Rubio no chão ensanguentada com os olhos furados. Esse fato nunca foi negado. Ele nunca negou que tivesse furado os olhos dela. Como nós não tínhamos uma testemunha ocular, eu tive que apostar nas falhas do depoimento dele. Porque nós assim não tínhamos uma prova contundente de que haveria tentativa realmente de homicídio. Tanto não tinha que vários promotores discordaram. Mas o segredo de você desconsiderar e desconstruir um monstro, como você diz, é que toda pessoa que mente, ela fica descompensada quando ela é pega de surpresa. Então, assim, eu tenho como advogada, eu tenho sempre, quando eu vejo que a pessoa está muito errada, a primeira, digamos assim, a primeira tentativa que eu faço é de desequilibrá-lo. E o juiz fez algumas perguntas, ele negou, o promotor fez algumas perguntas, ele sempre negando que teria tentado matá-la, e sim apenas passar um susto. E quando me foi passada a palavra, durante o depoimento do juiz e do promotor, ele respondeu olhando para o chão. E quando foi me passada a palavra, eu pedi para que ele me encarasse nos olhos. Eu exigi que ele respondesse as perguntas olhando dentro dos meus olhos. Porque quem fala a verdade, olha nos olhos. E a partir do momento que eu pedi para ele olhar nos meus olhos, a defesa não estava preparada para isso. E ele tinha duas opções, ou me encarava mentindo ou baixava a cabeça. Se ele baixasse é porque ele estava mentindo. Então, a partir daí, como eu estudei a vida pregressa dele, coisa que não está no processo, eu sabia. Então, por exemplo, eu sabia que ele já tinha batido numa mulher há 10 anos atrás, e ninguém ali sabia disso, nem os advogados dele. Então, eu fui pegá-lo por fatos que estavam fora do processo. E ao responder fatos fora do processo, ele começou a entrar em contradição, chegando ao absurdo de dizer que não se lembrava o nome da ex-mulher dele que ele bateu. Então, quando ele disse que ele não se lembrava o nome da ex-mulher dele que ele bateu, isso não estava no processo. Todo mundo começou a rir, porque como é que uma pessoa... Então, em razão de uma pergunta dessa, ele foi entrando em contradição nas perguntas do caso Mara Rubio, e eu perguntava para ele, a toda pergunta que eu fazia, de repente ele parou de responder. Quais foram essas perguntas? Como é que foi o crime? O crime... Como que começou? Eles estavam em casa? Não, eles não estavam. A Mara Rubio fugiu dele uma vez pro Maranhão, fugiu várias vezes. Ela chegou em casa do trabalho sozinha, abriu a porta. Quando ela entrou, ele veio por trás, deu uma gravata nela. Aí ele bateu nela por aproximadamente meia hora, isso são dados que eu tenho através de médicos, né?
bateu a cabeça dela com murros, ela é uma menina muito franzina, de 27 anos, ele bateu muito nela, ela desmaiou. Aí ele passou a asfixiá-la, tanto é que no laudo, eu aproveitei muito isso, porque no laudo há sinais claros de tentativa de enforcamento, asfixia e estrangulamento. Quer dizer, quem não quer matar não faz isso, né? Então, ele tentou asfixiá-la e, em razão, o que foi uma sorte, por incrível que pareça, a tentativa de asfixiá-la foi quem salvou a vida dela. Por quê? Porque como ele tentou asfixiá-la por várias vezes, depois que ele furou os olhos dela e a amarrou e ela desmaiou, ele tinha colocado um pano na boca dela. Como ele tentou asfixiá-la, um dos sintomas, uma das consequências da tentativa de enforcamento é depois a língua fica inchada. E em razão disso, com os olhos, a hemorragia interna que ela teve e com o inchaço da língua, o pano saiu para fora da boca. Em razão do pano ter saído, ela conseguiu respirar e conseguiu gritar por socorro. Então, o que ele fez? Ele tentou estrangulá-la e ela se debateu. Ele pegou uma toalha, amarrou no pescoço dela, pegou um vestido, rasgou no meio, amarrou no pescoço dela, pegou um fio de telefone, amarrou no pescoço dela, deitou ela no meio de duas camas, amarrou as duas mãos, cada mão em um braço de uma cama, em um pé de uma cama. Então ela ficou numa posição de uma pessoa crucificada no chão, com um fio, um vestido e uma toalha. Ele foi até a cozinha, pegou a faca, enfiou em um olho, aí onde ela teve uma dor assim inexplicável, e ela inclusive na hora ela urinou e evacuou de tamanha dor, e já com o pano na boca. Aí, como se não bastasse, ele abriu o outro olho dela com os dedos e disse: abra bem os olhos para você ver o que eu vou fazer com você. E enfiou a faca no outro olho. Então, enfiando a faca no outro olho, aí ele tirou. Quando ele tinha certeza que ela estava morta, com o pano porque ela desmaiada, ensanguentada, com o pano na boca, amarrada e com triplamente impedida de respirar, ele, não satisfeito, pegou o celular dela, roubou o celular dela, trancou o portão e levou a chave. Ou seja, para que ela não tivesse a menor chance de defesa. E um dos pontos que eu peguei, que eu perguntei para ele que se ele não queria matá-la, por que ele colocou a toalha? Por que ele colocou o vestido? Por que ele colocou o fio? E ele se negou a responder essa pergunta. Ele disse, quando eu perguntei por que ele levou o telefone, ele disse que pegou o telefone dela para pedir por socorro, para que alguém a socorresse. Aí eu disse: mas por que o telefone? Por que o senhor saiu e não chamou um vizinho para socorrê-la? E por que então o senhor não ligou para a polícia, não ligou para o SAMU? E aí, a partir do momento que ele se negou a responder esse tipo de pergunta, aí todo mundo vê que quem cala consente. Outro fato que eu acho que foi fundamental foi quando ele disse que não viu o que ele fez. Aí ele disse que estava cego. Quando ele disse que ele estava cego, quando ele fez o que fez, eu falei: o senhor está cego e deixou uma pessoa cega. E quando ele disse que não viu o que fez, eu disse para ele: como o senhor não viu o que fez, se o senhor estava no quarto, por que o senhor não pegou um objeto que estava no quarto, um objeto que estava na sala, se a intenção não era matá-la, e sim jogar algum objeto nela? Se o senhor não viu o que fez, como o senhor foi até a cozinha, abriu uma gaveta, pegou uma faca e perfurou os dois olhos? Por que não um só? E aí ele também não conseguiu responder. Então, na realidade, eu acredito muito no sucesso dessa condenação, não talvez pelas nossas provas, porque foi palavra contra palavra, mas sim em razão das contradições do depoimento dele. O depoimento dele, eu acho que contribuiu para o sucesso da causa. Darlene, e qual foi a reação das pessoas que estavam assistindo esses depoimentos? Olha, eu já devo ter ouvido esse depoimento da Mara Rubia pelo menos umas 20 vezes, e todas as vezes eu me emociono. O promotor de justiça ficou muito emocionado, o juiz,
Várias pessoas que acompanhavam, inclusive vários jornalistas, choraram quando Mara Rubio fez esse relato na Câmara dos Deputados, das deputadas. A deputada Benedita da Silva chorou copiosamente. O ministro da Justiça ficou muito emocionado e, inclusive, uma delegada, que foi a delegada que presidiu o caso, foi testemunha, ela disse para o juiz que em 15 anos, como delegada, foi o caso mais bárbaro que ela já viu de violência contra uma mulher. Então, assim, se nós conseguirmos essa condenação, vai ser uma vitória, porque num país onde as pessoas matam, elas são soltas aí 2, 3 anos, se a gente conseguir uma condenação máxima de 15 anos, isso para mim é um marco não só na história do estado de Goiás, mas também na história brasileira, principalmente em relação à rapidez com que o andamento desse processo tem corrido. E eu acredito, assim, sem sombra de dúvida, que essa rapidez se deve muito, claro, ao trabalho de quem está atuando no caso, mas também da imprensa, e pelo clamor público e pela revolta. Mas a imprensa teve um papel fundamental, porque num país onde apenas se existe reação quando há cobrança, eu acho que o papel da imprensa foi fundamental nisso aí. Darlene, muito obrigada Imagina, pela um sua prazer. entrevista. E para mim também foi um prazer conversar com você. E eu tenho muito orgulho em ser sua amiga. Imagina. Viu, Mulher Maravilha? Obrigada. Obrigada.